Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao No Ponto para um Ponto, a um novo episódio desse nosso programa, dessa nossa playlist que tem o objetivo de olhar para os itens constantes dos TPS anteriores, a fim de produzir repertório que pode ser mobilizado nos próximos concursos. No encontro de hoje, a gente segue olhando para o TPS de 2024, segue avaliando a questão 42 da prova de História do Brasil, mas dessa vez, ainda olhando para a Primeira República, o nosso foco recai sobre o item 4, que fala da sociedade brasileira, em particular do interior do Brasil, do impacto do cangaço na sociedade brasileira. A gente volta para comentar esse item logo após a vinheta. Em primeiro lugar, é importante salientar que as questões relativas à cultura, à sociedade na Primeira República são questões muito comuns, tanto no TPS quanto na segunda fase de História do Brasil. Geralmente se fala muito da cultura na Primeira República por conta do peso da Semana de Arte Moderna de 22 e, claro, do modernismo como fenômeno nos anos 20, os tempos da República Velha. Mas também é comum que o TPS, principalmente, explore esses movimentos sociais que acontecem em nível local, como Canudos, a revolta da vacina, o contestado, e em termos mais amplos, trabalhar o desdobramento de movimentos messiânicos no interior do Brasil, ou mesmo trabalhar o cangaço. Esse tipo de tema é um tema difícil de ser acessado pelos candidatos, porque aqueles candidatos que pelo menos não estão fazendo cursinhos, estão buscando uma literatura, uma bibliografia para se preparar, certamente tem mais dificuldade em encontrar nos manuais mais amplos um conteúdo sistematizado a respeito do cangaço. E, via de regra, quando encontra esse tipo de conteúdo, é um conteúdo muito simples, né, que não trabalha esse fenômeno com a profundidade adequada. Então, muitas vezes, é aquela velha história, eu sempre falo isso com meus alunos, o candidato tem que buscar uma literatura mais específica, e aí é aquela ideia, pô, será que vale a pena eu dedicar tanto tempo, tantas páginas a um determinado tema cuja chance de cair na prova é pequena? É o tal do custo-benefício. Isso tem sempre que ser ponderado em uma preparação tão complexa, uma preparação que demanda tantos recursos, uma preparação que demanda tanto tempo, tanta dedicação para tantas disciplinas diferentes. Bom, hoje eu quero ajudá-los a olhar um pouquinho mais de profundidade para esse tema, mas também recomendando sempre que vocês conheçam a nossa preparação, conheçam o nosso curso de História do Brasil, o conteúdo que a gente constrói com todo carinho para os nossos assinantes lá do ZG, os assinantes do percurso. O item diz o seguinte: o movimento do cangaço, que se alastrou nos sertões do Nordeste, contrapunha-se às práticas políticas locais, tendo seus líderes rejeitado qualquer tipo de aliança com os coronéis. Aqui, a leitura que essa assertiva propõe é uma leitura muito simplista do cangaço e da relação do cangaço com o seu entorno. Essa é uma assertiva errada, é mais um ponto, mais um item que, tal qual os itens anteriores, olham para a Primeira República, olham para o ponto 6 do edital e olham especificamente para o subitem, para o subponto 6.6, que explora a sociedade e a cultura da Primeira República. Via de regra, quando se fala do cangaço, se associa muito o cangaço a partir da leitura do próprio Eric Hobsbawm, que não era um grande especialista em história do Brasil, mas se associa muito o cangaço a essa lógica do banditismo social.
uma leitura maniqueísta desse movimento social e uma leitura maniqueísta das relações de poder no sertão do Brasil. Haveria os mocinhos, as forças policiais, as forças governamentais, personificadas muitas vezes na figura dos coronéis, que de mocinhos não tem nada na cena social da Primeira República, e haveria os bandidos, aqueles que roubam, aqueles que trazem instabilidade, aqueles que geram o caos. E não existiria qualquer possibilidade de diálogo entre os bandidos e os mocinhos. Essa leitura é uma leitura simplificada demais. A presença dos cangaceiros ali no sertão nordestino, no sertão brasileiro, é uma presença marcada por grande complexidade. Em primeiro lugar, os cangaceiros eles precisam de uma base de apoio. Existe uma ideia de que o cangaço é um movimento marcado pelo nomadismo, é um movimento no qual os cangaceiros, os seus representantes, estão o tempo inteiro ali vagando pela caatinga. Gente, a caatinga ela não perdoa, é muito quente. Se os cangaceiros tivessem que vagar sem casa, sem teto, encontrando ali, sem nenhum lugar para parar, nenhum lugar para descansar, provavelmente eles não sobreviveriam por muito tempo. Então é importante observar que o movimento do cangaço ele precisa de uma rede de apoio. Tudo bem que essa rede de apoio não é fixa. As relações elas são negociadas, atualizadas, rompidas o tempo todo. Mas uma das premissas fundamentais dos cangaceiros era a necessidade de buscar esconderijos seguros. Em algumas oportunidades, esses refúgios seguros para o descanso dos cangaceiros eram fornecidos ali por camponeses pobres, por figuras que pertenciam ao mesmo extrato social desses cangaceiros, né? Os chamados coiteiros. Os coiteiros que são responsáveis por buscar o coito, por buscar o refúgio para esses cangaceiros. Mas havia entre os coiteiros mais valiosos, né? Grandes propriedades de terra, juízes, delegados, coronéis, que ofereciam refúgio, que ofereciam esconderijo aos cangaceiros, mas demandavam algo em troca. Então, a relação do coronel com o cangaceiro ela é muito mais complexa do que esse item pressupõe. O item fala que o movimento do cangaço contrapunha-se às práticas políticas locais. As lideranças do cangaço teriam rejeitado qualquer tipo de aliança com os coronéis. Na verdade, existem algumas relações, né, ao longo da história do cangaço, existem inúmeros momentos em que o coronel oferece algo buscando naturalmente uma contrapartida. Então, os coronéis ofereciam abrigo seguro em suas fazendas, locais que são inatingíveis pelo Estado. A gente fala muito sobre isso nas nossas aulas de História do Brasil, né? Como nesse contexto da Primeira República a gente não tem uma questão social, os direitos sociais desenvolvidos no Brasil, né? Ao final da Primeira República, nos tempos do presidente Washington Luiz, vai se dizer que a questão social é uma questão de polícia. Então, a classe trabalhadora que se constituía no Brasil não tinha lá muitos direitos. Com Vargas, os direitos vão ser direcionados muito mais aos trabalhadores urbanos. A grande propriedade do oligarca é muitas vezes respeitada. Então, uma legislação trabalhista que começa a se constituir nos anos 30, nos anos 40, depois desse período que a gente está avaliando aqui no vídeo de hoje, essa legislação trabalhista ela demora muito tempo para ultrapassar a porteira da grande propriedade. Então,
Os territórios dos coronéis, a propriedade do coronel, ela é ainda indevassável, razão pela qual os cangaceiros se sentiam seguros quando abrigados nas terras dos coronéis. Então, os coronéis, muitos deles, oferecem abrigo seguro em suas fazendas, oferecem ali canais de informação valiosos, né, que mantêm os cangaceiros a par do deslocamento, da movimentação das forças policiais e ajudam mais concretamente, mais materialmente também, os cangaceiros através de alimentos, através de remédios e a oferta de munição e de armas modernas. O que os coronéis pedem em troca para esse cangaceiro? O cangaceiro, como contrapartida, oferece principalmente força militar. Então ele constitui, ainda que temporariamente, porque esse relacionamento dos coronéis com os cangaceiros, esses relacionamentos são sigilosos, são discretos e estão muito longe de ser perenes, né? Eles são cortados o tempo todo, mas no tempo em que essa aliança se constitui, a expectativa do coronel é que o cangaceiro atue como parte de um exército privado temporário do coronel, defendendo a propriedade do coronel contra eventuais invasões, intimidando os eleitores da oposição em tempos de eleições no nível local e contribuindo para a perseguição, para a eliminação das forças rivais, dos políticos rivais. Então, essa relação entre coronéis e cangaceiros era excepcionalmente interessante no período eleitoral. Várias alianças aparecem, né? Vários diálogos já foram registrados na historiografia. Talvez um dos mais famosos, porque muito duradouro, foi a relação entre o coronel sergipano Ironides de Carvalho e os cangaceiros ao longo de boa parte da década de 30, portanto já a época do governo Vargas, né? O Ironides de Carvalho, que era um médico e um latifundiário sergipano, que vai oferecer proteção duradoura lá às forças do Lampião, talvez as terras do latifundiário, do oligarca, do coronel Ironides de Carvalho tenham sido um dos refúgios mais seguros para o cangaço na história do movimento. Então, eu trouxe aqui exemplos objetivos no sentido de contrariar essa assertiva e não só isso, também a intenção de municiá-los, trazer mais informação, mais conteúdo que pode ser mobilizado em outros TPS que trabalhem a temática do cangaço. Então, com esse objetivo, eu vou expandir um pouquinho mais o relacionamento dos cangaceiros para além desse relacionamento com os coronéis que foi cobrado nessa assertiva que a gente está avaliando hoje. O cangaço também chega a se relacionar com o clero, né? Os clérigos ali do sertão não são tão amparados quanto os clérigos das grandes cidades. Então, o Pacto Juazeiro, essas lideranças religiosas muitas vezes vão se imiscuir com a política local. O caso do Padre Cícero é o mais emblemático nesse sentido. O Pacto de Juazeiro, muito famoso, né, lá no ano de 1926, é uma aliança político-religiosa ali que acaba contribuindo para a institucionalização do cangaço, né, naquele contexto de ameaça da coluna Prestes, a ameaça representada pela coluna invicta, os tempos conturbados do governo Arthur Bernardes, vai levar uma aproximação do Floro Bartolomeu e do Padre Cícero a Lampião, né? Floro Bartolomeu, figura política em Juazeiro do Norte, Padre Cícero, a grande figura religiosa com muito peso político também na região, convocam Lampião para conversar e conferem a Lampião
o título oficial, por isso eu falo de institucionalização do cangaço nesses tempos da coluna Prestes, conferem a Lampião o título oficial de capitão das forças patrióticas, um agente de resistência, né, cooptado, ainda que provisoriamente, pelas forças locais. Em troca, Lampião tem acesso a armas modernas, tudo que o cangaço quer naquele contexto conturbado. Então, falamos da relação com o coronel, falamos da relação com o clero personificado na figura do padre Cícero, e a gente pode trazer situações ainda mais complexas e interessantes, como, por exemplo, o relacionamento entre os cangaceiros e a força policial. Essa força policial que estava ali atuando no sertão, em constante deslocamento, essas forças eram conhecidas como as forças volantes, as forças policiais no sertão, que também tinham uma relação não tão linear com os cangaceiros. Isso porque o suborno era uma constante nesse relacionamento. Muitas vezes, policiais corrompidos, corruptos, vendiam munição aos cangaceiros. E é interessante porque falsos combates eram combinados, né, nos quais tiros eram dados à distância, sem ameaçar os cangaceiros, no intuito de tentar justificar o gasto da munição que vai ser desviada para os cangaceiros. Então, não só a relação com os coronéis é uma relação dúbia, mas também essa relação com as forças policiais muitas vezes é marcado por dubiedade em função dessa aproximação entre os cangaceiros e policiais corruptos. Para além disso, complexificando ainda mais o movimento do cangaço, é importante avaliar a proximidade entre cangaceiros e alguns comerciantes locais, comerciantes que mantinham canal aberto de lavagem de dinheiro, eventualmente, né, e que ajudavam a abastecer o movimento. Muitas vezes os cangaceiros tinham acesso a ouro, roubavam joias dos oligarcas, tinham acesso a dinheiro em espécie, tinha muita dificuldade, né, em gastar esse dinheiro, fazer circular esse dinheiro e principalmente esses metais preciosos. Então, esses metais preciosos, ouro, dinheiro em espécie, muitas vezes vão ser convertidos com a ajuda desses comerciantes em mercadorias, suprimentos logísticos que amparam, fortalecem, desenvolvem o cangaço no sertão do Brasil. Então, como vocês podem perceber, o cangaço como movimento é algo para muito além do banditismo social. Claro que sempre gosto de deixar claro, sempre gosto de deixar evidente para você, candidato, esse vídeo ele não é suficiente. 18, 20 minutos não são suficientes para a gente esgotar esse tema tão complexo. Por isso, fica o convite para que você siga assistindo a outros vídeos aqui no canal do YouTube. Muito provavelmente a gente vai voltar a tratar desse macro tema a partir de uma outra perspectiva, mas mais do que isso, fica o convite para que você conheça nossa proposta densa, rica de preparação para o concurso de admissão à carreira diplomática. Por hora, esse é o meu recado. Eu fico por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente.